Bom, a gente parou em GDD, né? Ou Game Design Document. É um documento que registra todas as características que formam um projeto de um jogo. Bom, conceitual e tecnológico. Bom, como assim? Conceitual e tecnológico. É tudo que você for usar no jogo, banco de dados, essas coisas, tem que estar lá no GDD também. Agora eu vou explicar mais ou menos como é que é a ideia da área tecnológica no documento. É um documento de extrema importância, né? Pois assim como os requisitos, o levantamento de requisitos que os analistas de sistema fazem quando vão fazer um software, eles criam um documento descrevendo o que cada funcionalidade do programa faz. O GDD também faz isso, é a mesma coisa. Aí você tem que seguir a risco, ou seja, tudo que for alterado no software tem que ser alterado no GDD e vice-versa. Bom, ele tem que estar atualizado, como eu falei. Os integrantes do projeto devem saber dessas atualizações, então ele deve ser mantido a ideia da criação, né? E uma leitura interessante é a importância do GDD bem feito. É um tema da PUC, né? Então, lá em São Paulo tem Universidade de Jogos, né? E no Espírito Santo, acho que a FAES oferece isso também. Mas você vê que tem muitos artigos, mas esse foi o mais bacana que eu vi, muito interessante sim. Enfim, existem diversos modelos de GDD. O mesmo, ele pode ser adaptado à sua empresa, né? Por exemplo, eu vi 3 tipos de GDD quando eu estava fazendo a aula aqui, e cada um tem sua particularidade. Por exemplo, eu vi um que era só a ideia de conceitos, ele não pedia nem desenho. Eu já vi um que pedia desenhos também inclusos, para ter uma ideia maior do jogo, né? E eu já vi um GDD de empresas grandes, né? Eu tenho um GDD baseado na ideia da Blizzard, né? Só de sumário ela tem mais de 7 páginas esse documento. Então, só de sumário. Por quê? Porque a Blizzard é bem regulamentada. Então, tipo, todo o processo de banco de dados, né? No caso de jogos online, tecnologia de venda, tem tudo lá. Apesar que é apenas um anexo do GDD, ou seja, eles não vão escrever tudo lá. Por quê? Porque você monta um banco de dados, você faz todo o projeto DBA, todo o projeto do banco de dados, né? Aí cria outra documentação e anexa, né, o local desse arquivo, ou o nome desse arquivo, ou a referência no GDD. Aí é bem bacaninha, né, que o cara clica lá e abre o outro arquivo. Aí já é uma coisa bem grande, né? Bom, em um GDD se tem tudo, a arte do jogo, igual eu falei, lógica, enredo, níveis. Na realidade, o GDD, como eu falei, você pode não querer arte, não pode querer botar o enredo lá, isso é particular. Mas geralmente você vai botar tudo que realmente você vai usar para fazer aquele jogo. Igual eu falei, você pode buscar na internet, vai ter muito modelo. Então, um modelo de GDD que eu pelo menos botei aqui para a gente ver, é esse modelo aqui. Bom, esse modelo aqui é bem simples, né? Você bota o nome do jogo, né, a versão, o nome da empresa no caso, e sua equipe. Bem simples. Ele pede conceito, características, gênero, público-alvo, movimentação, modos de vistas, escopo. Então ele já está bem organizado, gameplay, mecânica, e está bem organizado. Mas nem sempre ele vai te atender, né? Quanto mais a gente está começando. Então eu tenho uma versão ainda mais simplificada para o nosso jogo, bem mais simplificado. Mas nada impede de pegar um modelo desse e tudo aquilo que você não souber ou achar que não é coerente com o que você está fazendo, você pula. Também pode fazer isso. Bom, esse é o modelo do GDD. Salvo. Bom,
Agora vamos falar de Enginers. Já falamos de GDD, né? Eu vou mostrar uns modelos de GDD pronto, né? Esse aqui é o jogo que a gente vai fazer. Opa. Aquilo ali foi um trabalho de escola. Ok. O nome do jogo é Mata-Mata. Então, como eu falei, aqui eu organizei, né? O nosso sumário. E comecei. Esse é o jogo que a gente vai fazer lá, que é o jogo de tiro, né? É o mata-mata, eu dei o nome assim. É um jogo simples, consiste em uma batalha entre jogador e boots. É o jogo que a gente vai fazer nesse curso, entre outros jogos. Características, né? Free to set. É um jogo sem história, feito para diversão temporal dos seus jogadores. Gênero: game de tiro em primeira pessoa. Público-alvo: qualquer pessoa maior de 12 anos. Movimentação de interface: o usuário move a câmera da vista do personagem através do mouse e utiliza as teclas para movimentar e realizar operações. Bem simples. Look and feel: o usuário tem à disposição naves e armas e pode interagir com elas sem qualquer instrução. Ou seja, o game é de simples assimilação. Vista é olhe e feel. Olhe alguma coisa. Enfim, é essa a ideia do look and feel. Aí, número de escopo do projeto, o número de locais, temos um único cenário. Número de níveis será o mesmo nível. Número de NPCs serão 3 boots que irão se regenerar constantemente. Teremos 3 tipos de armas diferentes, com 3 tipos de automóveis de guerra. Progressão: o game segue retilineamente, você tem de se armar e destruir os boots, estrutura. Aí você vai respondendo essas questões. Tá vendo que você não precisa fazer um hipertexto também, né? Tem que estar de cara, dá para imaginar mais ou menos. A ideia do GDD é essa: você lê o GDD e visualizar o jogo sem ao menos ele estar pronto. Essa é a ideia de se projetar. Mas eu acho que o GDD melhor que eu fiz até hoje foi nesse modelo nosso mesmo, do bateria de jogos. Eu e Joaquim fizemos um escopo simples, né, baseado também no modelo, bem simples. Então aqui está meio misturado, eu vou mostrar um que a gente vai fazer mesmo. Ver se a gente vai. A gente tem 3 jogos em mente, né, para fazer no nosso grupo. Então, por exemplo, o Pong do Futuro, a gente não decidiu um nome para o jogo ainda. Então, o Ride Concept, o que é o jogo? Então, o jogo tem de ganhar o jogador tem de ganhar a partida contra o seu adversário. O jogador fica em um dos lados de um campo separado por uma linha, é o Pong, né? E a gente aí definiu um novo jogo. Ele deve proteger a sua trave lá de gol. Se a bola passar por este local, o jogador perde a rodada. Então é melhor de 3 a rodada. Escopo: o jogador deve atirar e tentar fazer gols no adversário, né? Então aqui, ó, um projetinho do Pong. Se trata de um Pong misturado com futebol, é a nossa ideia. Aspectos fundamentais: a fase será construída em cima do Pong tradicional. A história do jogo no futuro, para fazer uma historinha. Não tem eventos anteriores. Principais personagens: cada personagem vem de um lugar diferente. Objetos essenciais: qual tipo de arma, qual a estrutura, entendeu? Esse aqui foi o modelo mais simples, né? A gente consegue fazer com 5 páginas um GDD bem simples. Mas é igual eu falei, ó, esse não pede desenhos, por exemplo. Não pede a arte do jogo, é apenas para você entender a ideia do conceito do jogo. É somente o conceito, é focado nesse tipo de GDD aqui. Todo mundo nervoso para trabalhar com o DK. Então vou encerrar falando de Enginers. Enginers, não só da UDK. O que são Enginers, afinal de contas? Podem ser bibliotecas, programas ou scripts, que podem ser aplicados a diversas áreas, não só de jogos. Enginner significa construtor, engenheiro. Para jogos você deve buscar construtor é maker, mas Enginner é engenheiro, engenhar, né?
Para jogos, você deve buscar por Game Engineers. Porque se você digitar Engineers no Google para caçar novos tipos, você vai achar um monte de coisa nada a ver com jogos. Então é Game Engineers. Existem Engineers para coisas de engenharia, né? Podemos chamar nosso UDK de Engineer. Sim, pois como qualquer Engineer, você vê que está com dois E, mas eu já vi de duas formas, com um Ezinho só e com dois, enfim. Eu não vou discutir isso. Nosso aplicativo nos permite criar qualquer coisa relacionada ou simular a especialização que o mesmo foi criado, jogos. Ou seja, o, as engineers têm a capacidade de deixar criar coisas relacionadas à sua especialização. No caso, se for uma game engineer, você vai fazer jogos. Se for uma engineer para engenharia, você vai fazer coisas de engenharia. É essa a ideia de engineer. Eu vou começar na próxima aula já entrar no DK mesmo. E acabamos essa parte teórica assustadora. Falou!